Oi, irmãos. Neste domingo nós vamos falar sobre o Evangelho de João, capítulo 14. Aqui Jesus declara solenemente para os seus discípulos: não vos deixareis órfãos. Os discípulos, eles estavam assim angustiados e assustados. Daí essa declaração de Jesus, prometendo que não ia deixar ninguém na mão. Nessa ocasião, Jesus também prometeu o Paráclito. A primeira leitura, ela cita Filipe, que saiu lá de Jerusalém e foi pregar na Samaria. Filipe era um dos 7 diáconos, fazia parte do grupo lá que também estava Estevão. Então, Filipe deixou Jerusalém e foi pregar o Evangelho na Palestina, na Samaria. E justamente na Samaria, que era um povo que, de certa forma, tinha uma bronca muito grande com os judeus, tá certo? O fato é que Filipe foi recebido assim por uma multidão que se mostrou muito ávida pela sua pregação. Todos, talvez até pelo fato de Jesus já ter falado com a samaritana, né, lá no poço de Jacó. Então toda a multidão escutava Filipe por causa também dos milagres que ele fazia. Da pregação de Filipe saíam dos possessos, saíam espíritos maus dando gritos, né, aquela coisa toda, né? E também numerosos paralíticos e aleijados foram curados. E isso aí era grande a alegria naquela região. Os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, logo que souberam desse assunto, sabendo que os samaritanos acolheram a palavra de Deus através de um diácono, não de um apóstolo, eles enviaram lá Pedro e João, o João Evangelista. E eles foram lá e oraram pelos habitantes com a autoridade de apóstolo, para que esses recebessem o Espírito Santo. A segunda leitura, ela convida os cristãos a terem mais confiança para enfrentar o mundo. Pede a todos que tenham confiança e deem um testemunho sereno da sua fé, mostrando o seu amor a todos os irmãos, mesmo que sejam seus perseguidores. Foi como disse Pedro: pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Tá certo? Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo. Vamos falar aqui do Evangelho. Nesse texto, Jesus faz uma forte promessa aos seus discípulos, que estavam ali muito apreensivos, como eu já falei, com o que iria acontecer dali para frente, quando eles não tivessem mais Jesus ao lado deles. Porque Jesus já tinha dito para eles: olha, eu vou morrer, certo? Vou para o Pai. Mas também, por isso Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Então, vendo Jesus que os discípulos ainda não tinham compreendido direito, ele continuou a declaração dele: pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E Jesus falou isso, gente, porque já existia uma decisão por parte dos judeus, né, dos membros lá do Sinédrio, de entregar ele ao Pilatos, né, para que ele autorizasse a morte. Até porque os judeus mesmo não tinham essa prerrogativa. Só quem podia autorizar uma morte lá, uma execução, seria Pilatos, que era o governador lá da Judéia, tá certo? Entenda que eles estavam na véspera da morte de Jesus, ou seja, eles estavam na Quinta-feira Santa. Tudo isso que eu estou lhe falando foi um dia antes da morte de Jesus. A atmosfera era de grande júbilo para Nosso Senhor e de grande espanto e temor para os discípulos. Por mais que Jesus tenha falado, explicado, adiantado sobre o que aconteceria no dia seguinte, que seria a Sexta-feira Santa,
Eles não assimilaram ou não queriam aceitar a separação daquele com quem eles conviveram durante 3 anos. Esses 3 anos que foram os melhores anos da vida deles. Né? Ressoava nas suas mentes as palavras do Mestre. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora estas coisas antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem um príncipe desse mundo, que é Satanás, né? Mas ele não tem nada em mim. De fato, essas palavras são muito claras hoje, que a gente já conhece toda a história, como começou e como terminou. É como sabermos assim, o final de um filme que a gente já assistiu. Mas para os discípulos era apenas o começo desse filme. Eles não sabiam como é que ia terminar o filme. Como seria que eles manteriam a comunhão com Jesus, se ele já tinha ido? E como é que eles receberiam dele a força para doar no dia a dia as suas próprias vidas? Convenhamos nós também que nessa mesma situação também nós ficaríamos confusos e angustiados. Ou não? Como será que Jesus estaria presente e andando ao lado desses discípulos, lhes encorajando? Entendeu? Tudo era uma grande novidade, o fato de seguir uma pessoa que tinha morrido. Isso nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Tá certo? Então, vamos falar aqui a promessa do envio do Paráclito. Para completar a confusão na cabeça deles, Jesus ainda prometeu um Paráclito. Diz lá o texto: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que é o Paráclito, né? Que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Aliás, nesse momento, meus discípulos conheciam. Esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele foi vivenciado pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Né? Como a gente lê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo de 1 a 6. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que era no cenáculo, né? De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Um momento especialíssimo, né? Mas, irmãos, convenhamos numa coisa. O Espírito Santo, o Paráclito, só foi de fato conhecido e reconhecido a partir do Concílio Vaticano II. E creiam, muito se deveu à insistência da beata Helena Guerra, que ficou conhecida, né, como a apóstola do Espírito Santo. Então vamos falar um pouco então de quem foi Helena Guerra. Ela foi a fundadora da Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo e ela foi beatificada no dia 26 de abril de 1959 pelo Papa João XXIII. E depois ela foi canonizada pelo Papa Francisco no dia 20 de outubro de 2024. O postulador da santificação da beata Helena Guerra foi Paolo Villota, que disse que ela era uma mulher sem medo, corajosa e com coração. Helena Guerra nasceu em Lucca, na Itália, no dia 23 de junho de 1835 e morreu também em Lucca, na Itália, em 11 de abril de 1914,
quando tinha 78 anos. Ela é celebrada na Igreja Católica no dia 11 de abril. Ela é padroeira da Renovação Carismática Católica e da Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo. Tá? E é isso aí, irmãos. Ficarei por aqui hoje. Participem das missas. Os padres celebrantes lá revelarão muito mais sobre este Evangelho. Fiquem em paz. Shalom do Pai.